Fala pessoal, e iniciando a primeira semana cheia após o carnaval, mercado um pouco mais pesado no dia de hoje, mercados mundo afora bem pesados também, né, por conta aí de aversão a risco, tem toda a questão envolvendo, né, as tarifas ali impostas pelos Estados Unidos, tem toda a questão também aqui interna do Brasil, né, a nossa parte fiscal que ainda, né, não tem ali nada bem definido e o mercado fica com toda essa movimentação aí um pouco mais negativa. Bem, vou colocar a minha tela para a gente começar falando de Ibovespa, lembrando que a gravação das oportunidades da semana é feita em parceria com o canal Monitor do Mercado. Hoje é dia 10 de março, né? E vamos falar um pouco mais aqui do Ibovespa. Bem, vamos lá. Semana passada, né, eu chamei a atenção que tinha uma região de suporte aqui na faixa. Semana retrasada, na verdade. Semana passada não teve porque tínhamos ali o carnaval, né? Tínhamos ali o feriado, então a bolsa acabou não funcionando, né? Não tivemos ali negociação. Mas vamos lá. Qual que era a ideia aqui, né? Tinha um ponto de suporte aqui na faixa dos 123.800, tá? Mercado ele foi lá testar a região do 129, tinha um primeiro ponto aqui próximo de 127 a 126, 126.500, ele acabou passando direto, veio testar um segundo ponto aqui, só que também perdeu, né? A mínima aqui do movimento mais recente de queda foi ali no 122.700. Bem, fez um movimento de repique, conseguiu retomar para cima desses 123.800 e na semana passada, aqui nas nossas transmissões aqui no Ficube, né, eu chamei a atenção que acima dos 123.800, 124.000, existe a possibilidade da gente ver o Ibov testando de novo aqui a região dos 127.600. Só que não tem como saber se ele vai direto, né, se ele iria direto ou se ele faz uma correção para mandar para cima novamente, tá? Então o que que eu fiz? Essa marcação que eu tinha marcado em vermelho, quando ele passou para baixo, voltei ela para verde, porque acabo considerando suporte de curto prazo. Mas nos gráficos menores, por exemplo, nos 120 minutos, ele já tinha uma barreira, um ponto de decisão, que era esse pivôzinho, né, esse tupinho que ele deixou aqui no meio do caminho durante a movimentação de queda no 125.400. O que que ele fez? Ele testou ali e já começa a sentir. Voltou para testar onde? A região dos 123.800 e já começa a segurar. Então, assim, no curtíssimo prazo, a gente já começa a ter aqui uma região de decisão aí no Ibov, tá? Tá certo que aqui é um gráfico de 2 horas, né? Então é um movimento bem curto. Ele começa a bater cabeça no 125.400 e começa a segurar no 123 e 124.000, né? Então vamos arredondar ali, né? A região de preço de 124.000. Então já começando a ficar um pouco mais travado, né? 125.500, 124, então um range aí de 1.500 pontos aqui no Ibov para tomar uma decisão, tá? Quando eu vou para o gráfico diário, eu até tenho comentado depois dessa pernada de queda, eu não estou muito convencido da compra, tá? Eu já começo a ver um mercado ali com viés mais de queda, né? Um viés mais negativo, entendendo que, inclusive, para frente aí, não quer dizer que isso aconteça aí nos próximos dias, né? Mas questão ali de semanas, alguns meses para frente, esse mercado vem a testar de novo a faixa de 119, 118.500, que são os fundos deixados em janeiro, tá? Repara o seguinte, desde que ele iniciou a movimentação de alta, ali por volta do dia 14 de janeiro, tínhamos uma movimentação, né, eh que dava ali uma leitura de topos e fundos mais altos, certo? Quando ele deu essa pernada mais forte aqui na queda, que deu início ali por volta do dia 18 de fevereiro, ele começou a deixar um fundo mais baixo. Então eu fico na expectativa se ele não está fazendo repique já para bater cabeça agora nos 125.000 e mandar para baixo, ou se ele não vai ali testar também a região dos 127, 128 para falhar e mandar para baixo. Então, assim, o meu cenário é que a qualquer momento o mercado aponta para baixo novamente e a ideia seria mais uma pernada de queda. Já começo a ter essa leitura para o Ibov, tá? Então, assim, para quem está acreditando que o Ibov venha testar o 127, pode acontecer, tá? Mesmo entendendo que o mercado ele já começa a ficar um pouco mais esquisito para compra, ele pode sim ter esse movimento de alta no curto prazo, mas aqui é um ponto
ponto que eu ainda tentaria vendas, tá? Começo a ver ali, o mercado de venda. Mas não impede, né, também que no curto prazo a gente tem essa movimentação de alta até os 127, 128.000, o que pode favorecer, uma movimentação no curtíssimo prazo ainda de alta, tá. De qualquer forma, só fica o alerta que, não está muito bonito, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada no S&P 500 também, não está legal, o S&P 500 ele virou lá nos Estados Unidos, né, então já começamos a ver um mercado americano um pouco mais pesado, então só fica este alerta, tá. Então Ibov, região de suporte aí na faixa dos 124, região de resistência no 125.500, vamos ver para onde ele vai, né, porque ele decide ali, mas de qualquer forma, se for para cima, para quem está comprado, cuidado ali próximo dos 127, 128.000, que ali ele já começa a encontrar resistências novamente, tá? Gráfico do dólar, WDO FUT, ele veio testar aqui a região dos 5,77, né? Foi até um pouco abaixo ali, ele chegou a 5,73, tá? Fez um movimento de repique. Eu tinha marcado uma região de resistência no 5,97, ele acabou segurando um pouco antes, 5,94, 5,95 e mandou para testar fundo novamente. Voltou para testar o 5,77 novamente. No momento ele está se segurando aí no 5,77. Só que da mesma forma que o Ibov está ali num curto prazo ali travadinho, eu vejo que o dólar também está travado. Ele vai ter resistência nos tempos gráficos menores de 5,85 e vai ter uma região de suporte no 5,76, 5,77. Vamos lá. Gosto mais da compra pensando na movimentação de curto prazo se ele estivesse acima de 5,77 e reagindo por ali, porque eu tenho stop barato abaixo do fundo. Gosto mais da venda se o dólar estivesse aqui na região de 5,85 e sentindo a região, tá? Então começa a ter uma fraqueza por ali. Stop acima do topo, alvo no 5,77. Quando eu vou para o gráfico diário, aqui é uma região de suporte, conforme nós comentamos, mas repara o seguinte, ele vem de uma grande pernada de queda, tá? Se isso aqui for apenas um repique para seguir caindo, existe a possibilidade dele perder esse 5,77 e buscar o próximo suporte que está lá no 5,55, 5,50, que são os fundos lá de outubro do ano passado. Então, assim, eu não descarto ainda a possibilidade de queda, né? Mas eu não vejo aqui como um bom ponto de venda, tá? Por isso, não venderia aqui, né? Eu vejo até que esse dólar, do jeito que está, olhando o movimento de curto prazo, que ele pode ficar alguns dias aí um pouco mais lateral, tá? Então, pensando com cabeça ali mais de curto prazo, pessoal, se for para tentar alguma coisa no dólar, prefiro a compra aqui na região de 5,75, 5,76, desde que ele comece uma reação. Ah, comprei, mas aí depois ele vem e faz algo parecido com isso. Tem que estopar, tá? Cuidado para não ficar segurando, porque o mercado pode acelerar se for mais uma pernada de queda e buscar lá os 5,55. Ah, eu estou querendo vender. Esperaria um repique até perto da região de 5,85, bateu cabeça por ali, faço minha venda, primeiro alvo no 5,77, 5,76. Perdeu aqui, ok, estou vendido lá de cima. Fizer repique, marcou um topo, vou puxando meu stop para baixo e tento surfar mais uma pernada de queda. Vendi lá na região dos 5,85, mas o dólar acabou rompendo para cima. Bem, se ele rompe para cima dessa região, o próximo alvo do dólar vai ser lá no 5,95 novamente, né, que é o topo deixado agora no final de fevereiro, e depois a região de 5,98. Então também seria importante estopar se por um acaso o dólar começar a trabalhar para cima de 5,85, tá? Então vamos seguir acompanhando. Tanto o dólar quanto o índice aí já começam a demonstrar que podem dar um pouquinho mais de lado na movimentação de curto prazo, né? É claro que vale a pena ficar de olho em todo o noticiário, principalmente o que vem lá dos Estados Unidos, porque de certa forma isso também pode fazer algum tipo de movimentação aqui no nosso mercado, tá? E claro, também acompanhar o que vem de Brasília, né? Pode ser que saia alguma notícia ali. A gente tem visto cada vez mais aí a popularidade do Lula diminuindo, né? Então os índices de rejeição dele têm aumentado, e aí isso pode fazer com que ele venha com uma política aí um pouco mais populista, né? E isso pode fazer com que o mercado dê uma azedada, né? A gente veja aí o mercado brasileiro aqui, além da notícia que vem de fora, sendo prejudicado e fazendo com que a gente tenha um movimento de correção realmente, e o dólar até mesmo podendo iniciar uma movimentação de alta, tá? Então vamos seguir acompanhando, mas de qualquer forma, curto prazo sugere um mercado até um pouquinho mais parado, um pouco mais travado, num range curtinho ali, tá ok? Bem, trouxe dois candidatos, tá? Que eu considero um importante na compra e outro mais interessante na venda, tá? Vamos lá, o primeiro candidato que eu gostaria de trazer é o gráfico de Vale 3.
Gráfico diário. Bem, Vale 3, desde que ele passou a trabalhar para cima, eu tinha falado 55, né, mas acho que teve um ajuste ali no gráfico de Vale, então teve uma alteração no preço, tá? O 55 que eu havia comentado virou 53. Acima desse 53 eu gosto da compra de Vale, mas não pode perder, tá? Então assim, e repara o seguinte, né, desde que Vale iniciou essa movimentação de alta ali em janeiro, ele vem nessa movimentação de topos e fundos mais altos, aqui ele deu uma consolidada, aí veio divulgação de resultado, ele rompeu para cima desse fundo que ele tinha deixado lá no dia 15 de agosto, que trabalhava como resistência, ele conseguiu trabalhar para cima, já voltou para testar e já encontrou ali uma força compradora, né, já teve uma reação positiva. Tá certo que ele não deu continuidade naquela pernada de alta, né, topos e fundos ascendentes, mas também ele não perdeu 53. Então assim, acima de 53 eu gosto da compra de Vale, entendo que ele até pode, tentar ali mais um teste no 53, mas não é para perder. Se ele respeitar ali a ideia, ainda vejo que é algo parecido com isso, tá? Então, pensando em relação risco-retorno stop barato e um alvo ali mais interessante, gosto de Vale na compra, tá? O meu stop eu colocaria um pouco abaixo aqui desse pavio do dia 19 de fevereiro, então daria aí cerca de, olha, 3% de stop, né? Não é um stop muito caro. O primeiro alvo eu colocaria nesse topinho aqui no 56,30, né, então daria aí cerca de 4%, um pouco mais de 4%. E aí o segundo alvo eu já colocaria aqui no 60, né, aliás 60 não, porque teve o ajuste, né, agora mudou aqui o alvo, foi para 57,30, então se dá ali cerca de 6%, ou seja, dá pelo menos um 2 para 1 se ele for buscar essa faixa vermelha, tá. Então gosto de Vale, vamos acompanhar para ver se ela já começa a virar para cima e apontar para testar os topos deixados recentemente. Lembrando que se ela voltar para baixo de 52,50, 52,55, eu estoparia, tá? Prefiro estopar ali com 3%, né? Porque se ele começa a fechar para baixo dessa região, eu entendo que ele perde ali a região de 53 que trabalha como suporte, e aí poderemos ver Vale de novo voltando lá para testar os fundos na casa dos R$ 49, tá? Por isso que eu estopo se ele voltar para baixo de 52,50. E o candidato de venda é o gráfico de CVC-B3, tá? Então, CVC. Bem, em primeiro lugar, né, pessoal, o CVC eu chamei anteriormente aí uma tentativa ali de venda em CVC, ela acabou dando continuidade na movimentação de alta, então teria estopado, né? Mas de qualquer forma, assim, CVC foi um pouquinho mais ali para cima e agora já começa a demonstrar sinais de fraqueza, tá? Bem, o que que eu estava de olho em CVC? Era nos pontos de retração, né? Ela deu essa pernadona de queda e vinha corrigindo. E além disso, tinha essa região de fundos aqui que trabalhava como resistência. CVC tinha os 38% de retração, ela foi um pouquinho mais, chegou nos 50%. Chegou nos 50%, ela sentiu, né? Repara que ela vem nessa pernadinha de queda, dessa puxadinha para baixo e agora está tentando ali dar uma recuperada. Mas vamos lá, eu vou tirar aqui por enquanto aquela linha dos 50%. Repara que desde que CVC deixou esse fundo aqui, ela vem nessa movimentação, né, de alta, então você faz essa pernadinha aqui, ela fez uma leve correção. Pernada de alta, correção. Pernada de alta, correção. Aí deu essa esticada para cima e de repente ela devolve com essa movimentação, só que aí ela já começa a marcar um fundo mais baixo, tá? Então eu já começo a ver a possibilidade de CVC começar a se desenhar desta maneira. Por isso que eu gosto mais da venda. Agora o grande ponto é, vende aqui ou será que ele ainda testa o topo, né? Sempre tem essa possibilidade também. Ele pode até acabar consolidando, né, entre os 2,10 e a região aqui do 1,70, 1,80. Então tem sim a possibilidade ainda de CVC ir lá para testar aquela região. Por isso que a gente tem que ficar de olho sempre no stop, tá? Eu já considero o ponto atual de CVC como um ponto interessante aí, né, um ponto potencial para quem acredita na venda. Por isso eu ficaria de olho aqui nos tempos gráficos menores. Por exemplo, 120 minutos, ele está testando justamente essa região aqui de 1,85, 1,87, que é uma região que ele já sentiu aqui no dia 24 e no dia 26 de fevereiro. Mas ele está acima, sim, só que em muitos momentos o mercado ele vai lá, dá uma violinadinha naquela região, né? E depois ele acaba mandando tudo de novo para baixo, tá? Então vamos acompanhar. Gosto da região, entendo que pode até já ser um ponto ali para quem pensa na venda. Eu acho que se Vale começa a fechar para baixo de 1,80, já pode ser uma primeira tentativa. E olha, o stop eu não daria muita folga não, tá? Eu acho que o stop tem que ser aí para não ficar coladinho aqui, né, quem sabe é um stop 1,95, então imagina ali, entra em 1,80 com stop 1,95, é um ativo volátil, né, apesar de não parecer ali que
que é um stop tão grande, já está dando stop de quase 10%, tá. O primeiro alvo de CVC é testar de novo a região de 1,70, né, primeiro ponto aqui, primeiro fundinho que ele marcou. Se perdido, aí eu vejo que CVC pode andar bastante, né, então se por um acaso o CVC ele vem aqui para testar essa região e perde, aí eu já vejo que CVC pode voltar. Vou colocar um primeiro ponto aqui de parada na casa de 1,53, 1,55, tá? E aí, se perdida, a região ali de fundos lá perto de 1,35, tá, pessoal? Então, o CVC pode voltar para cá. Então, gosto do CVC, fica de olho aí no curto prazo, ele começar a voltar aí para baixo de 1,80, né? Ele até tentou aqui nesse candle anterior, mas já teve uma reação, né? Deixou um paviozão ali, fechou ali num doji, ali um candle de indecisão também, né? Mas de qualquer forma a gente já começa a ver aqui que CVC já não tem aquela mesma movimentação, né, de topos e fundos ascendentes. Ela já começa a ficar um pouco mais travada, tá? Então isso pode indicar para a gente sim CVC voltando para testar os fundos deixados aí no meio do caminho, né, a região de suporte, tá? Além disso, ele começa a ganhar mais resistência pelas mínimas, né? 17 duplo, 34 duplo. Deixa eu ver aqui se eu desenhar ele voltando, se a 72 também não aparece aqui. Exatamente, ela vai aparecer mais para frente, tá? Então, ficar atento aí, porque CVC começa a ganhar um pouco mais de resistência, já começa a demonstrar um pouco mais de dificuldade, isso pode indicar para a gente sim o início de correção, tá ok? Então, CVC seria meu segundo candidato. E agora vamos dar uma olhada aqui no gráfico do S&P 500, né, que é o que a gente comentou ali no início da transmissão, né? Olha a pernada de queda do S&P 500. E assim, ele vem testando suporte. Eu tinha marcado a região dos 870, já perdeu. Depois eu marquei os 750, 760, já perdeu. E agora está aqui no 660. E olha, pode ser que venha a perder também, tá? Vou tirar essa linha verde, porque ele já perdeu essa região de suporte. E eu tinha marcado esta região de resistência, já começa a considerar esta região aqui também como resistência, tá? Então, assim, apesar do S&P 500 estar numa região de suporte, pessoal, ficar atento aí, porque o movimento de repique pode ser apenas uma correção para continuar caindo depois, tá? Então, o S&P 500 para baixo já começa a ficar um pouco mais pesado. É uma região importante de suporte, ele está testando um topo aqui de julho, né? Mas, olha, eu não me espantaria se o S&P 500 perder essa região aqui, tá? É, já começa a ficar um pouco mais pesado. A pergunta é, se eu venderia aqui, não faço venda nessa região, porque é uma região de suporte. Agora, se o S&P 500 faz um repique até os 790, 800, pode até ser que ele venha um pouquinho mais aqui nos 910, né? Começa a sentir nesta região, eu já começo a ver algo parecido com isso. Entendo que o próximo movimento de alta do S&P 500, olhando esse gráfico diário, vai ser um repique para mandar para baixo depois. Esse mandar para baixo depois pode ser apenas um teste de fundo ou até mesmo uma continuação da queda, tá ok? Bem, pessoal, então é isso daí, vou encerrando por aqui. Desejo para todos uma excelente semana, bons trades. Lembrando que a gravação das oportunidades da semana é uma parceria com o canal Monitor do Mercado. E aí, a semana que vem a gente está de volta para ver como que o mercado se comportou. Pessoal, um abraço a todos, até semana que vem. Tchau, tchau.